Olá, graça e paz, meu amigo, minha amiga, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Fabrício Barreto Gonçalves, sou formado em teologia e sou da Igreja Batista Rio de Vida, aqui em Campos, Rio de Janeiro. E eu estou aqui comentando aqui, resumindo a mensagem que eu preguei ontem, pela graça de Deus, na nossa congregação da Igreja Batista Rio de Vida, lá no bairro da Portelinha, Portelinha, aqui em Campos, para quem conhece Campos, né? E nossos cultos são quarta, domingo de manhã e à noite, a rua Oswaldo Silva, número 22, e Campos, em frente ao Hospital Geral de Guarulhos. E eu falei na ocasião sobre a mulher pecadora do vaso de alabastro que ungiu os pés de Jesus. De Lucas capítulo 7. Está também João 12 e Mateus 26, se eu não me engano, e Marcos 14. Mas, segundo os estudiosos, essa mulher não é Maria de Magdala ou Maria Madalena, e nem Maria, irmã de Lázaro e de Marta. É uma outra mulher que a Bíblia não fala o nome. As mulheres não tinham vez, não tinham direitos, não tinham voto. Na época de Jesus, no primeiro século, no Novo Testamento, só Jesus que deu dignidade à mulher, né? Deu valor. E quando Jesus trata as pessoas com dignidade, alguém é tratado com dignidade, como Jesus tratou essa mulher, meu amigo, minha amiga, pecadora, que ungiu os pés de Jesus, de Lucas capítulo 7, a gente vai ver na narrativa de Lucas 7, de 36 a 50, né? A pessoa se sente valorizada e especial, principalmente essa mulher, que ela era duplamente rejeitada. Primeiro, por ser mulher, e segundo, por ser judia e mulher pecadora. A Bíblia é clara, Lucas foi bem claro de registrar que essa mulher era pecadora. E a Bíblia fala que Jesus foi convidado para a casa de um certo fariseu chamado Simão. Lucas 7, a partir do verso 36 até o versículo 50. E no meio daquele jantar, os convidados ali à mesa, não era uma mesa alta como a nossa, era uma mesa, um banquinho, né, uma mesa baixa. As pessoas ficavam inclinadas nessa posição e com os pés para trás. Lavavam os pés, porque as estradas ali eram empoeiradas, de Jerusalém, da Palestina, e era a função de um empregado ou de um escravo da época de Jesus, dos romanos, né, dos gregos, os judeus também tinham escravos, de lavar com água, ungir com óleo e enxugar os pés dos convidados para estar à mesa, lavar as mãos, enfim, né? Toda uma higiene, como dizia a lei, né? A lei judaica. Mas diz que lá pela altura veio uma mulher pecadora por detrás, né? O texto é bem claro. Havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume e veio por detrás de Jesus. E os versículos seguintes de Lucas 7 vai narrar, Lucas narra, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que o fariseu religioso, é o rigor da lei, da religião, o excesso farisaico, né? Que contrasta com o respaldo do fariseu Simão, com a mulher pecadora desconhecida. Nessa passagem, essa mulher, ela é
ela é mencionada de maneira pela qual ela conseguiu ter acesso, né? Nós não sabemos como ela entrou. O texto fala que ela estava ali, foi por detrás da mesa onde estava Jesus sentado. Geralmente os convidados mais importantes ficavam à cabeceira e o dono da casa, o anfitrião no caso, Jesus de um lado, né, digamos assim, como exemplo, e Simão o fariseu, dono da casa, o anfitrião do outro lado, sentado na cabeceira, né, lugar central de importância da mesa. E essa mulher pecadora veio por detrás ungir os pés de Jesus. Amém? Eu falei isso ontem na congregação, quando eu preguei esse texto. E disse que ela quebrou o gargalo do vaso de alabastro. Eu acho que não tem um pote, não tem nada aqui. Vamos botar aqui essa caneca aqui. Quebrou o gargalo. Vamos dizer que isso aqui é o vaso de alabastro, que era um vaso de cerâmica ou de porcelana ou argila, né? Eles quebravam o gargalo e havia ali nardo puro, que era muito caro. No valor de hoje, eu fiz a conta ali em correção de dólar para real da moeda da época de Jesus, que era o denário, que um denário valia um dia de trabalho do trabalhador braçal, na época de Jesus. E pelas contas aqui, que fala que seria 50 ou 500 denários, ou seja, era um ano de salário que valia aquele nardo. Um ano de salário está aqui dentro. Ela quebra o gargalo, amém? E ela entorna ali e exala o perfume, nardo puro, muito caro, que tinha na Índia, na Palestina, na Arábia, enfim, na Palestina ou no Oriente, na época de Jesus. Muito caro. Valia entre 600 a 700 dólares. Convertendo para a nossa moeda o real, eu fiz a conta, seria mais ou menos de 2.500 a 3.000 reais que valia esse nardo puro, esse perfume, esse bálsamo, esse unguento. E ela quebrava e beijava, dava o ósculo santo, o beijo, chorava e enxugava com seus cabelos os pés de Jesus. Aquilo era uma função de um escravo. Olha quanto que essa mulher humilha e se arrepende. E diz que o Simão fariseu, o dono da casa, falou o seguinte: se Jesus fosse profeta, duvidando da divindade de Jesus, da autoridade de Jesus, ele saberia que essa mulher, quem ela é e que ela é pecadora. Mas Jesus, louvado seja Deus, sondando os corações, e ele falou: olha, Simão fariseu, você não me beijou, não me deu ósculo santo, beijo, que era a saudação dos judeus da época de Jesus, não me ungiu meus pés, poeira, não limpou os meus pés, não lavou meus pés, não me saudou, não me deu a paz, a shalom judaica. No entanto, essa mulher, desde que eu aqui cheguei, está aqui no texto que nós estamos lendo, Lucas 7, ela não cessa de beijar, chorar, ungir os meus pés e enxugar com seus cabelos, porque ela muito amou. Então, os seus muitos pecados são perdoados. Aí eles ficam preocupados com o bálsamo, o vaso de alabastro, caro, 3.000 reais. E lá na narrativa de João, capítulo 12, é Judas Iscariotes que traiu Jesus, discípulo chamado Judas Iscariotes, né? O homem de Queriote, né? Judas Iscar quer dizer homem, né? Homem de Queriote. Iscar, Queriote, Iscariotes. Ele, que absurdo, que desperdício você gastar 3.000 reais nesse bálsamo, nesse nardo puro, alabastro. Poderia vender
e comprar compras e dar comida aos pobres. E Jesus fala, pelo gesto e ato dela, de misericórdia, de submissão, de humildade, de arrependimento, porque ela muito amou, será lembrada pelos séculos dos séculos. E por quê? Porque Jesus, meu caro amigo, tratou aquela mulher, eu falei ontem isso na congregação, tratou a mulher com dignidade. A mulher como filha de Abraão, filha de Deus. E quando você é tratado com dignidade, com respeito, e Jesus tratou a mulher, ele dignificou a figura da mulher. As pessoas se sentem valorizadas e especiais. E a pessoa até muda de vida. Ela é transformada a partir desse acolhimento, dessa acolhida, desse abraçar, né? Esse acolher de Jesus. Jesus agiu assim porque ele estava implantando os valores do reino, que são a graça, o amor e a justiça, a misericórdia de Deus. Aquela pecadora ungiu os pés de Jesus, que foi duplamente rejeitada e criticada por ser mulher e por ser pecadora. E as mulheres geralmente não eram bem tratadas ou bem vistas e consideradas na época de Jesus. Foi Jesus que resgatou a dignidade e o valor da mulher, né? E ainda deu salvação às pessoas, direitos e dignidade. Aquela pecadora, ela se arrependeu. Ela veio por trás de Jesus. E mais, quebrou o vaso. Ao quebrar o vaso, vaso fechado, se não quebrar o vaso, não exala. Faz de conta que essa caneca é o vaso de alabastro. Quebrou o vaso. Ao quebrar o vaso, exalou